dia, boa tarde, boa noite, turminha bonita, tudo bem aí? Vamos estudar mais um pouquinho, vamos aprofundar. Agora, falando de um momento da história que, na verdade, é muito mais filosófico do que factual. A história, de um modo geral, ela acontece por fatos, porém por pessoas que pensaram em determinadas atitudes. O século 18 e 19 vai ser muito influenciado por uma corrente de pensamento chamada iluminismo, iluminação ou ilustração. Vamos questionar um pouquinho a ordem vigente, ou seja, o que estava acontecendo, algumas questões, como por exemplo o absolutismo, aquela sociedade onde não há mobilidade social, o poder de uma burguesia que até então tinha dinheiro, mas não tinha poder, as condições que a igreja impunha para as pessoas, dizendo que tudo é por conta do divino. Será? O iluminismo, período que a gente vai começar a estudar agora, vai mostrar um pouco isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha num contexto geral aí de direitos, de deveres e condições que a população vivia. Acompanha aí, vamos fazer essa parte que ela é fundamental para a gente entender o iluminismo que vem depois. Acompanha aí, galerinha. Vamos então falar do século das luzes, o momento em que passaram a questionar as coisas que estavam acontecendo. Bem, quando a gente pensa em iluminismo e pensa em direitos e questionamentos do que estava acontecendo no determinado período da história, a gente tem que pensar em algumas coisas importantes que nós temos hoje, como por exemplo, perante a lei há uma igualdade. Infelizmente, na prática, isso não acontece muito bem, porém, não dá para negar que na lei todos são iguais. Existe uma liberdade de expressão também. A lei nos garante isso, obviamente, dentro dos limites de ofensas e de outros comportamentos inadequados. Né? Não confundir liberdade de expressão como expressão de ódio para com os outros e problemas que podem levar a questões maiores. Hoje em dia nós temos uma livre concorrência, nós temos vários mercados, vários postos de combustíveis, vários produtos em que você pode escolher o que é melhor. Há perante a lei hoje uma liberdade religiosa, sim, também não dá para negar que cada um pode escolher a religião que achar melhor. Né? E a democracia. Pode ser que você não concorde com o governante que está nesse momento no poder, mas uma coisa não dá para se negar. Foi democrático a maioria que escolheu aquele que está no poder. Ou seja, todas essas situações que hoje parecem meio que óbvias, meio que lógicas, nem sempre foi assim. Para vocês terem uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, foi declarada os direitos universais dos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde que se colocou pontos que teoricamente não precisava nem ser dito, porque ela é tão óbvia, mas ela não é óbvia quando alguém reprime isso, como o direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à privacidade, direito de ir e vir dentro do seu próprio país, direito à nacionalidade, direito à reunião, liberdade de expressão, direito ao trabalho, lazer, saúde, alimentação, educação e assim por diante. Vejam, precisou acontecer uma catástrofe mundial que foi a Segunda Guerra Mundial para se sentar e fazer uma declaração universal dos direitos humanos. Só que tudo isso daqui que hoje você tem direito, isso aqui que hoje o ser humano, apesar de muitas vezes não ser colocado em prática, mas que na lei, na teoria ela existe, nem sempre foi assim. Se a gente for parar um pouquinho e voltar lá na história, por exemplo, vamos pegar lá na Idade Antiga, vamos pegar apenas Grécia e Roma, né? Porque a Idade Antiga foi muito mais longa com vários outros povos, mas nós pegarmos Grécia e Roma, que são as sociedades clássicas que nós chamamos, o direito de uma pessoa dependia da família que ela nascia. Uma família que nascia em uma classe social mais alta tinha os direitos. Se você nasceu pobre, você vai permanecer pobre e sem direitos até a sua morte. Quando a gente vai para a Idade Média, você deve se recordar do período medieval, quem mandava era o senhor feudal.
Não havia mobilidade social, a igreja dominava junto com os nobres, havia imposição religiosa e os trabalhadores tinham que obedecer. Isso era como uma determinação de Deus, cada um dentro da sua posição social. Não reclame, foi Deus que quis assim. Quando a gente avança um pouquinho e vem para a idade moderna e contemporânea, nós temos, por exemplo, um retorno de uma escravidão diferente da antiguidade, uma escravidão por cor. Isso não havia, isso não existia. E começa a partir da idade moderna essa modalidade, né? Os negros sendo vistos como inferiores e o branco como superior. Daí a escravidão negra. Ao mesmo tempo, se a gente entra na idade contemporânea, a exploração dos trabalhadores com o início da Revolução Industrial também vai marcar muito essa exploração de um grupo por outro grupo. Mesmo hoje em dia, passado tantos anos, a gente ainda percebe tantos problemas que nós temos na nossa sociedade. Isso que você está vendo aqui não é, infelizmente, nenhuma novidade. Isso aqui ainda acontece e muito. Mesmo assim, a gente tem que compreender que os nossos direitos, eles são garantidos pela Constituição. Por mais que muitas vezes não, como eu já disse, não é colocado em prática. Olha só, uma família de rua, todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mãe, veja, criança, provavelmente moradores de rua, diz: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Ou seja, é um papel que muitas vezes não é colocado em prática. Esses são os nossos direitos sociais. Nós temos também os nossos direitos civis, como o direito de ir e vir, o direito ao respeito, mas que infelizmente isso também por muitas vezes não assegurado, por mais que haja um Estado que tenta, e muitas vezes, assegurar isso. Pode ver que, por exemplo, a própria segurança pública que existe, ela existe exatamente para assegurar os direitos das pessoas. Mas, infelizmente, isso não é colocado muito em prática. E temos nossos direitos políticos, né, gente? As pessoas, de um modo geral, a partir dos seus 16 anos, elas têm o direito de escolher quem elas querem como representantes. Mas, mesmo assim, por muitas vezes ainda há muitos problemas políticos que ainda acontecem, principalmente em lugares mais isolados no Brasil, isso ainda acontece. E esses direitos nossos, sejam sociais, sejam civis ou sejam os políticos, a Constituição é a nossa carta principal, é a nossa lei maior. Ninguém está acima da Constituição. Nem o povo, nem o presidente, nem o prefeito, ninguém está acima das leis. Esses direitos, essas leis, não foram de graça. Não foi que alguém um dia resolveu conceder isso. Basta você olhar ao longo da história. Quando se lutou pelos direitos civis, Martin Luther King fez isso, por exemplo, nos Estados Unidos, é um símbolo. As grandes lutas por igualdades, como por exemplo, igualdade de gênero, mulheres, quantas e quantas não lutaram para conseguir seus direitos? Quantos grupos sociais que não lutaram e lutam por justiça? Trabalhadores que só conseguiram o que conseguiram por conta de muita, muita luta. Bem, isso aqui é ao longo da história, ao longo do tempo. E aqui nos faz pensar numa coisa. Até o século XVIII, havia uma visão de que o povo é que deveria se submeter ao governante. Era o povo que teria que aceitar o que o governante faz. O povo trabalha para manter o Estado. Estado entenda como governo. A partir do século XVIII e as ideias iluministas que nós estamos vendo a partir de agora, nós vamos mudar essa concepção. Nós vamos ter o Estado de Direito. O Estado de Direito, que significa o quê? Não é o povo que tem que sustentar um governo, mas é o governo que tem que manter e dar condições ao povo. Isso nós vamos chamar, o que Thomas Hobbes já dizia, que é o contrato de direitos. Ou seja, eu, cidadão, permito alguém ser o líder, o chefe, ter o controle, mas em troca eu quero esses benefícios. Eu quero saúde, eu quero educação, eu quero proteção, eu quero segurança. E se por um acaso esses direitos não forem garantidos a mim, é meu.
direito, pedir para que esse que está no poder se retire. É lógico que não é uma coisa tão simples assim, mas isso nós vamos chamar de Estado de Direito, a garantia para o bem-estar de todos. Bem, uma vez que nós fizemos essas discussões aqui a princípio, vamos entender um pouquinho o contexto histórico em que acontece o iluminismo, né? O período onde vai se questionar a ordem vigente. A primeira coisa que a gente tem que entender no contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo nesse período, é uma coisa chamada absolutismo. Para quem não se recorda, o absolutismo era o poder máximo dos reis, né? Laissez-moi, como dizia Luís XIV da França, o Estado sou eu, poder absoluto dos reis. Vamos entender que o contexto da época colocava uma influência religiosa muito, muito, muito forte. A igreja mandava e desmandava junto com o rei. Temos que nos lembrar que nós estamos vivendo um período que a gente chama de antigo regime. O que, que era isso? Era aquela sociedade onde não havia mobilidade social. Se você nasceu na classe pobre, você vai morrer na classe pobre, mesmo que você enriqueça. Você não vai ter os direitos de que você, por exemplo, se nascesse numa classe de nobres. Os nobres sempre vão ter direitos e poderes de nobres. Não havia mobilidade social. A gente tem que compreender que nessa época também estourou a Revolução Inglesa, que foi a primeira grande revolução contra o absolutismo, a ponto, por exemplo, de decapitar o rei. A burguesia passa a assumir aí o controle contra o rei. Isso vai influenciar também aí o pensamento iluminista. Ao mesmo tempo, nós temos uma política mercantilista. Eu costumo chamar de o mercantilismo como uma espécie de absolutismo econômico. Ou seja, quem determinava os preços, o que se comercializava, onde se comercializava, com quem se comercializava, era o rei. Era um controle por parte do Estado da economia. Não havia uma liberdade econômica. Era o rei que determinava, junto com seus controladores aí, né, seus burocratas, que vão dizer qual é a política econômica que vai ter. Não é o próprio mercado que vai determinar, é o rei, é o Estado. Além de uma população extremamente empobrecida, que não vai ter o que comer em alguns casos, somado a uma burguesia que tem dinheiro, que tem sim riqueza, mas não tem privilégios. Eles não podem participar da política, eles não podem fazer leis, eles não são ouvidos. Por quê? Porque eles pertencem a uma classe que não é da nobreza. Essa burguesia que vai começar a questionar. Ok, mas e o que é então o iluminismo, né? O que, que é? Né? A gente já viu o contexto, vimos as leis. A gente pode entender o iluminismo como um movimento intelectual, no qual a razão vai se superar às visões religiosas. Há, há um questionamento do que estava acontecendo, uma valorização da ciência. Nós vamos ter aí o termo, né, de luz, de iluminação, que vai dar origem ao iluminismo. Ou seja, uso da razão, da lógica. As coisas não acontecem porque Deus quis, acontecem porque há um processo para chegar a isso. É lógico, essa visão iluminista, ela vem se contrapor ao que a gente vai chamar de escuridão, que seria as trevas. Muitos consideravam esse período como sendo o período medieval, onde era um período que eles vão chamar de ignorância. Ah, a pessoa é bruxa, porque ela consegue fazer um chazinho lá para poder sanar uma dor de barriga. Fogueira nela. Então o iluminismo vem nesse momento questionar essas coisas que são ainda arcaicas, né, medievais. Esse iluminismo vem pregar que todos são iguais perante a lei. O rei não é superior a mim. O papa não é superior a mim. O iluminismo vem dizer que eu tenho a liberdade política de escolher quem é o meu representante. O iluminismo vem questionar a economia, que não é o que o rei quer que se produza ou que se venda, é o próprio mercado em si, né? A própria economia que vai dizer isso. Eu tenho o direito de me expressar, de dizer o que eu acho certo ou errado. Eu tenho o direito de escolher a minha religião sem uma determinação de uma religião específica. E é óbvio, sempre buscando a felicidade.
como bem-estar e otimismo. Ou seja, o iluminismo vem quebrar com mentalidades medievais, arcaicas, antigas e dar uma nova visão para o mundo. Muito bem, então você deve ter entendido que o iluminismo é um questionamento das coisas que estava acontecendo naquele momento da história, né? A ordem vigente que a gente fala. Vocês devem ter percebido que o uso da razão vai se sobrepor ao uso fé, da fé. Isso, ou seja, a ciência vai passar a ter um valor, né? Essa visão de negar as coisas que estavam acontecendo, explicando apenas por um lado espiritual, já não vai mais ter espaço. Mas para isso nós vamos ter que observar os pensadores, os filósofos iluministas. São diversos, são muitos, mas nós vamos pegar alguns que vão influenciar, seja no campo da política, no campo da religião, no campo da economia, ou mesmo no campo do desenvolvimento do saber para outros povos. Acompanhe aí comigo esse tema que é importante, que são os filósofos iluministas. Vai lá! Vamos analisar agora um pouco então dos pensadores. Vamos falar propriamente daqueles que pensaram e depois foi colocado em prática. Para nós começarmos, vamos falar daquele que é considerado o pai do iluminismo, o primeiro a ter esses questionamentos, que é John Locke. John Locke, inglês, que viveu inclusive no período da Revolução Inglesa, quando jovem viu o rei Carlos II ser decapitado e a partir daí também começa a fazer muitos questionamentos sobre o absolutismo. John Locke começou a ter alguns pensamentos tais quais que o absolutismo não funciona. Ele não era contra a monarquia, ele não era contra o rei, ele era contra o absolutismo. Para ele deveria haver uma monarquia constitucionalista, parlamentar, ou seja, apoiado por um grupo de pessoas eleitas que também ajudariam a governar. Era contrário ao tal do direito divino dos reis, ou seja, o rei é rei porque Deus quis, para ele isso não fazia sentido nenhum. Como eu disse, como ele apoiava uma monarquia parlamentar, ou seja, com parlamentares, ele acreditava que não são as pessoas que têm que manter e fazer com que o rei seja sustentado. E ao contrário, é o Estado, é o rei que tem a função de zelar e defender o direito das pessoas, que se não fosse, não atuasse bem, deveria ser destituído, ou seja, deveria ser retirado. É um contrato social. Eu permito você ficar no poder e, em troca, você age da melhor forma para os meus direitos. Como eu disse, era contrário a essa questão de igreja e Estado. Para ele, a igreja tem que cuidar do espiritual, o Estado cuida do governamental. E ele tinha uma ideia, basicamente, que as pessoas elas são como se fosse uma tábua rasa, uma folha em branco, e que as experiências do dia a dia iriam formar essas pessoas. Na verdade, nós sabemos hoje que as pessoas já têm, né, ninguém é uma folha em branca, todo mundo já traz uma certa experiência, já traz um certo conhecimento, e isso vai se adaptando ao meio em que ele vive. Mas John Locke, então, ele vai ser um grande defensor do conhecimento científico, que é muito característico da época. Não é à toa que tem uma frase dele que diz: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas é só o pensar que faz nosso o que lemos. Ou seja, não adianta você ler, se você não refletir. Essa é uma palavra muito importante usada por Locke. Refletir para fazer com que se torne prática aquilo que estudamos. Isso serve para a nossa vida. Esse é John Locke, gente. Bem, depois nós vamos ter aqui François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Voltaire, né? No caso, é um francês que ele era de família rica, burguesa, e foi educado em escola de padres, escola religiosa. Você deve pensar, então ele vai defender a igreja. Pelo contrário, ele era um enorme de um crítico da religião. Acho que é exatamente por conviver com a igreja da época, né? Então ele era crítico à religião e crítico àquela monarquia absolutista, né? Aquela monarquia da nobreza que manda e desmanda. Também concordava que deveria sim haver uma monarquia, mas desde que fosse dividida com o parlamento, com o congresso, usando de leis.
Voltaire vai apoiar muito a liberdade de expressão. Ele era uma pessoa que defendeu muito o direito das pessoas dizerem o que elas pensam. Inclusive, ele pensava de maneira muito crítica, inclusive sobre a sociedade. Ele era o que nós chamamos de eugenista. Para eles existem pessoas superiores e pessoas inferiores. E ele questionava, inclusive, se realmente os negros não são um grupo realmente inferior, portanto justificando uma escravidão. Isso é eugenia, haver uma distinção entre as raças humanas. Hoje a gente sabe até que nem existe a questão de raça. E ele era anti-ação do povo. O que significa anti-ação do povo? Para ele, o povo não deveria atuar na política. Por quê? Porque o povo é facilmente manipulado. Portanto, se o povo é facilmente manipulado, se eles participarem da política, os políticos poderão manipulá-los para votar nesse ou naquele. Então ele é contrário a essa atuação do povo na política. Ele tem uma frase muito interessante que mostra essa liberdade de expressão, que diz assim: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a minha morte o direito de você dizê-las. Liberdade de expressão. E tem uma frase muito... o Voltaire, ele é muito famoso pelo seu sarcasmo. Diziam que ele era muito brincalhão e ele usava dessa ironia para colocar seus pensamentos. Uma vez ele teria dito: só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Eu acho que isso resume essa parte aqui, né? O Voltaire está exposto, né? O busto dele está exposto aqui na França, que ele é francês, e é um dos locais mais visitados quando se visita o Louvre. Está aqui o busto de Voltaire. Bem, um outro filósofo famoso da época que nós vamos ter é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, ele vem muito para discutir a questão da felicidade do homem. Ele estudou muito a Thomas Hobbes, que dizia que o homem é mau, é o rei que o torna bom. O ser humano é mau por natureza. Ele vai dizer que não. O homem é bom por natureza, é o meio que o corrompe. É a sociedade que vai determinar o que ele vai ser. Para ele, enquanto a sociedade vivia em natureza, numa igualdade, numa harmonia com a natureza, tudo estava em paz. Até que surgiu a sociedade, a propriedade privada, ou seja, a propriedade particular. Isso é meu, você não pode tocar nisso. A partir daí começam as infelicidades humanas. Defende, por exemplo, um Estado democrático, ou seja, o voto universal. As pessoas têm que escolher quem é o seu representante. De novo, lá o direito de participar, a população participar da política. E assim, uma igualdade entre todos. Defendia muito isso. Perante essas ideias, Rousseau, que era suíço, Jean-Jacques Rousseau, que era suíço, tem uma frase interessante que diz: o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Está bem aqui na visão oposta, contrária à visão de Thomas Hobbes. Rousseau também é exposto, o busto dele também é exposto na França, no panteão dos filósofos. Bem, depois deste, vamos falar aqui de Conde de Montesquieu. Conde de Montesquieu. Na visão desse filósofo, ele é muito interessante que ele criticava também aí a interferência política na igreja, a influência do clero, né, do clero na política, e ao mesmo tempo ele vai pensar o seguinte: ele era totalmente contrário à visão de absolutismo. Preste atenção nisso, que essa é uma parte importante. Como os outros que nós já falamos aí, essa visão máxima do poder dos reis deveria ser quebrado. E como ele vai dizer isso? A melhor forma de se quebrar o poder de uma pessoa é distribuindo mais poderes. O que isso significa? Que ele vai defender, no Espírito das Leis, um livro que ele escreveu, que os 3 poderes poderia limitar o poder. 3 poderes com autonomia. Que poderes são esses? O poder executivo,
aquele que põe a lei em prática, o poder legislativo, aquele que cria leis, e o poder judiciário, que é aquele que julga as leis. Um não pode ser maior do que o outro. As leis devem ser feitas visando a liberdade dos cidadãos. E só o poder limita o poder. Tem uma frase que ele diz assim: é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido, limitado pelo poder. E é interessante que o mundo vai pegar essas ideias do Conde de Montesquieu. O exemplo o Brasil é um exemplo bem claro disso. Dá uma olhadinha nessa imagem, você conhece? Ah, professor, é Brasília. Sim, gente, é Brasília, exatamente. E sabia que essa praça, a famosa Praça dos Três Poderes, foi baseado nas ideias de Montesquieu? Aqui nós temos o poder legislativo, os parlamentares e o Senado, né, os que criam as leis. Aqui nós temos o judiciário, que julga, os juízes que julgam as leis. E aqui, onde fica o presidente, o poder executivo. Vejam, quer exemplo mais prático de Montesquieu do que a Praça dos Três Poderes? Tá aí. Bem, outro pensador na época que nós vamos ter é Adam Smith. Adam Smith, em inglês, ele vai dar início ao que nós vamos chamar de liberalismo econômico, ou fisiocratas, né? O que é isso? Diferente dos outros que focavam muito nessa parte política, de poder do rei e religião, Adam Smith vai se debruçar um pouco mais sobre a economia. Para ele, a liberdade econômica e a livre concorrência é a base de um sistema econômico. Não é uma pessoa que tem que ditar as regras, como havia no mercantilismo. Não era o Estado que tem que dizer quanto vai custar isso ou aquilo. Não é o Estado que tem que dizer por onde que a economia tem que caminhar. É o próprio mercado, é a própria sociedade, é a famosa lei da oferta e da procura. Se um produto tem mais no mercado, tende a ter um preço menor. Se a procura aumenta, o preço sobe. Veja, não é o rei, não é o presidente que determina isso, é o próprio mercado que vai organizar isso. Dessa forma, a livre concorrência vai ser benéfica, porque uma padaria faz um preço, a outra vai fazer um outro preço, às vezes melhor, ou um produto com mais qualidade. Com isso, nós teríamos um liberalismo econômico, sem a interferência do governo. Para Adam Smith, a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Ou seja, não adianta dizer que um país é muito, muito, muito rico se a sua população é pobre. Essa riqueza tem que ser dividida de maneira mais igualitária. Bem, uma vez que nós vimos tudo isso, nós vamos perceber que essas ideias estavam no mundo dos pensamentos e elas deveriam ser divulgadas para os quatro cantos do mundo. É aí que vão entrar os enciclopedistas. Denis Diderot e Jean de Lambert serão dois desses personagens que vão pegar todos os conhecimentos da época e vão criar livros, enciclopédias. Assim, esse conhecimento vai poder ser transferido para diversos cantos. Ou seja, as ideias saem das mentes brilhantes dos filósofos e passa para o mundo de um modo geral através desses livros. Bem, mas e o que os reis diziam disso, né, gente? Os reis concordavam com isso? Gente, teve rei que concordou. Nossa, professor, mas tem rei que vai concordar com essas ideias? Gente, teve rei que concordou, lógico, menos a parte de limitar o poder dele, né, menos a parte do absolutismo. Mas os déspotas esclarecidos serão reis, soberanos, rainhas ou ministros que vão tentar pôr em prática as ideias iluministas, sem contar, obviamente, de fora, né, o caráter absolutista. Alguns exemplos: Frederico da Prússia, José da Áustria, Catarina da Rússia e o Marquês de Pombal de Portugal vão dizer que uma sociedade só vai crescer com a obrigatoriedade de ensino. Liberdade de culto e imposto da nobreza e do clero, veja, o interesse dos reis. Uma racionalização da administração pública, ou seja, tornar as coisas mais ágeis, mais eficientes, com menos interferência da igreja. Veja, estão vendo os interesses deles.
apoio à burguesia. Por quê? Porque a burguesia tinha dinheiro, então era interessante estar do lado da burguesia. E fazer reformas econômicas e sociais visando o bem dessa classe. Vamos deixar bem claro que os déspotas esclarecidos defendiam sim as ideias, menos o caráter absolutista, né? Lógico que isso eles vão querer que permaneça. Quanta gente pensando de maneira iluminada, né? Olha a luz que às vezes aparece e eles pensam, não é bem assim como pensavam. São os nossos filósofos aí, perceberam que tem coisas que até hoje, né, na nossa sociedade se baseia nos pensamentos daqueles filósofos lá, em especial do século XVIII. Mas isso não vai ficar só no mundo da filosofia, isso não vai ficar no mundo só do pensamento, isso vai ser colocado em prática e é isso que eu quero que você veja agora. Quais as influências que esse iluminismo vai ter no mundo? Vai ser uma influência somente europeia? Será que ela vai se expandir para outros lugares? Será que isso vai ter alguma ação concreta? Dá uma olhadinha aí nas influências do iluminismo. Pois é, depois de tanta filosofia, depois de tanto pensamento, é hora da gente verificar de que forma que essas ideias, as ideias iluministas, começaram a ser colocadas em prática. Na verdade, tudo que vai ser estudado a partir desse momento pode já considerar como ideias e influências iluministas. Mas algumas aconteceram mais rápidas. Essas ideias vão revolucionar tanto a Europa, que é onde ela começa, mais especificamente ali França, Suíça, vamos também para a Inglaterra e aos poucos vai se espalhando a ponto de chegar na América. A Revolução Francesa, por exemplo, ela é fruto direto da Revolução do Iluminismo. Ela é fruto direto do Iluminismo. A Revolução Inglesa ela está no meio desse processo. Na verdade, a Revolução Inglesa ela é até um pouquinho anterior a isso. A gente até considera que é a Revolução Inglesa que influencia os pensamentos iluministas e que esses pensamentos iluministas vão influenciar todo um processo revolucionário, como por exemplo na América. Várias independências, como a independência dos Estados Unidos, o primeiro país do mundo a se tornar independente, as independências na América Latina de um modo geral, e mais especificamente nós, Brasil, também fomos influenciados pelos questionamentos aí da época. No entanto, eu gostaria de dar atenção para uma revolução que você pode notar aí, que é importantíssima nesse momento. É um país que não é muito falado, não é muito conhecido, porém ele é marcante na história, especificamente da América, que é o Haiti. O Haiti, Revolução Haitiana, ela acontece no ano de 1790, 1791, em plena Revolução Francesa. O Haiti é uma ilha que fica no Oceano Atlântico, na região da América Central, e eles eram uma ilha, na verdade era a ilha de Santo Domingo, que era de dominação francesa. Acontece que essa ilha, para vocês terem uma ideia, o território, nós tínhamos aproximadamente 40 mil, olha os números, 40 mil franceses que controlavam e administravam cerca de 450 mil escravos. 40 mil franceses livres contra 450 mil escravos. Uma hora isso poderia dar problema, e deu. Como a população negra era muito grande, houve um movimento de rebelião. Por quê? Porque esses negros eram muito, muito, muito maltratados. Você já deve conhecer um pouco da história da escravidão negra. Imagina todo esse ódio, essa repressão de um povo que era explorado, a produção de açúcar na região era muito forte, e os franceses faziam desses negros escravos como puro objetos aí. Um grupo se revolta fortemente, liderados por um haitiano, no caso aí era da Ilha de São Domingo, que era francês, mas livre. O nome dele, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Esse negro que viveu na França, participou de alguns movimentos da Revolução Francesa, banhado pelas ideias iluministas, monta essa revolta contra os franceses, querendo a liberdade do seu povo. Eles conseguem fazer uma organização, aproximadamente cerca de 100 mil negros se revoltam,
Veja, a população de franceses lá era 40 mil, 100 mil se revoltou, ou seja, era um número muito grande. Então começou um processo de queimar fazendas, de matar nobres, matar os franceses que viviam lá, e há uma mortandade muito grande sobre dominação dos escravos. Para vocês terem uma ideia, os ingleses, temendo que essa revolução se espalhasse para suas ilhas, como por exemplo a Jamaica, por exemplo, é, eles vão mandar tropas para lá para abafar a revolta e foram derrotados. Napoleão Bonaparte, já lá no ano de 1801, vai mandar tropas para o Haiti para acabar com essa revolta e inclusive prende Toussaint Louverture, que foi um dos líderes, leva para a França, ele morre na França, morre por desidratação, morre preso. Os haitianos passam a ser liderados por um outro, que também era um dos aliados de Toussaint, que foi Jean-Jacques Dessalines, e aí também vencem Napoleão Bonaparte, as tropas de Napoleão Bonaparte, o que mostra o poder dessa população aqui unida. Bem, após isso que nós vamos ter? Nós vamos ter a independência do Haiti. Nossa, o primeiro país da América Latina independente, o segundo da América. O primeiro foram os Estados Unidos, o segundo foi o Haiti. Então, ou seja, eles nascem como uma pequena nação, eles se separam, né, até hoje. Parte é Santo Domingo e parte é o Haiti. Haiti tem esse nome porque era o nome da tribo indígena que vivia lá antes de ser dizimada pelos espanhóis anteriormente. E eles passam a surgir como nação. Mas aí é que entra o problema. Houve um boicote, houve um isolamento do Haiti no mundo. Ninguém queria fazer comércio com eles, comprar ou vender seus produtos. Por quê? Porque havia o temor que as ideias chegassem a outros lugares. Imagina que essa ideia da Revolução Haitiana chegasse no Brasil. Imagina essa ideia da Revolução Haitiana chegasse nos Estados Unidos, chegasse na Colômbia, chegasse em outros países que tinham a escravidão como base econômica. Não era bem-vindo. Consequentemente, esse boicote, esse bloqueio ao Haiti vai levar a um empobrecimento significativo desse país. Eles surgem como o primeiro país do mundo que na sua Constituição está proibido ter escravos. É a primeira vez na história que isso aconteceu. Foi a primeira vez que uma Constituição feita com caráter iluminista dizia que todos são iguais perante a lei. Nem a independência dos Estados Unidos trazia isso. A do Haiti trazia, que não poderia ter escravos. É óbvio, foi uma revolução feita por ex-escravos. O problema é que, como houve esse boicote a eles se tornaram o país mais pobre da América, um dos mais pobres do mundo. Para piorar, no século XX, em cerca de aproximadamente 2010, houve um grande terremoto, onde que boa parte do país foi destruído, e até hoje eles sofrem com esse boicote lá da história, e com essa história mais recente aqui. O Brasil, inclusive, chegou a firmar uma missão de paz para tentar reconstruir o Haiti. Mas veja o quanto que a história acabou determinando o destino de uma nação. Terminando o nosso período de iluminação, de questionamentos, vocês perceberam que realmente o iluminismo vai iluminar, nortear a história que vai acontecer a partir de agora. Fiquem atentos porque tudo o que acontece a partir dessas correntes filosóficas vai ter ligação direta ao iluminismo. Então os fatos que vão vir a partir de agora, sempre fator primordial, o questionamento do que estava acontecendo. Valeu, gente, até a próxima.